Então, primeiramente, eu gostaria de ressaltar o que diz o nosso Conselho Federal de Psicologia. No caso, o nosso conselho se posiciona a favor da descriminalização e legalização do aborto no Brasil, pois ele entende que a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres faz parte da defesa dos direitos humanos. Então, isso é o que diz o nosso Conselho Federal de Psicologia, certo? Uma das perguntas enviadas foi sobre se falar de aborto é uma tarefa fácil. Não, não é, né, gente? Porque isso é um assunto polêmico e visto com muito tabu ainda, mas sim que merece muita atenção, e se todas as escolas, se todos os colégios tivessem esse momento que vocês jovens e que o Colégio IMA, né, juntamente com seus professores, estão disponibilizando para que todo mundo tivesse uma maior ciência de um assunto que é tão importante de ser falado. Por que é que ele ainda é tabu, né? Porque quando a gente se fala em aborto, a primeira palavra que vem na nossa mente é morte. Abortar é uma vida, né, que está ali em jogo até então. Outra pergunta, eu vou falando assim, tá, gente? Qualquer coisa vocês sinalizam ali no chat. Pergunta quais os tipos de aborto? Então, nós temos o aborto espontâneo, a Gláucia até comentou já antes, né, Gláucia, e o induzido. O aborto espontâneo, então, ele ocorre de maneira espontânea, como o próprio nome já diz. Por problemas de saúde dessa mulher, pode ser por problemas de diabetes, hipertensão, miomas uterinos, alguma questão hormonal também, entre tantos outros. É por isso que é muito importante que uma gravidez seja planejada, para que realize, já antes de tudo isso, os exames necessários, né, para evitar até abortos espontâneos. E o aborto induzido, dentro deles está o aborto seguro e o não seguro. O aborto seguro seria aquele realizado por médicos dentro de um hospital, onde ali é realizada a curetagem, né, como já foi pontuado anteriormente. E o aborto não seguro é aquele realizado ainda em clínicas clandestinas, ou a própria mulher mesmo consegue adquirir, infelizmente, em outros meios, como no mercado negro, né, como se diz no mercado negro, que é o Citotec, que é o misoprostol, acho que é o nome já citado também anteriormente. Na legislação brasileira, que eu acredito que depois a Fabiana vai estar falando sobre isso, apenas alguns tipos de abortos induzidos não são considerados crimes, que é quando a vida da gestante corre risco, quando a gravidez é resultante de estupro e quando o feto é anencéfalo, ou seja, quando é identificado através do exame de ultrassom que essa criança não tem cérebro. Nesses 3 casos, é permitido por lei acontecer o aborto até este momento. Continuando com as perguntas, né? Para o aborto ser realizado, a mulher necessita de acompanhamento psicológico? Sim, gente, com toda certeza ela necessita. Porque nós, enquanto profissionais da psicologia, a gente precisa entender, precisa intervir, ouvir, fazer aquela coisa do acolhimento com essa mulher. Tentar entender os motivos que levaram a mesma a não querer essa gestação. Então, isso é muito importante. Porém, infelizmente, isso raramente acontece, né? Por N motivos. Por medo do julgamento da sociedade, falta de acesso ao sistema e até de condições financeiras. Outra pergunta, então, diversas pessoas são contra o aborto, mesmo em caso de estupro seguido de engravidamento, justificando que a psicologia poderia auxiliar a mulher a levar até o fim entregar o bebê para a. Então, bom, nós, os psicólogos, atuamos no sentido do acolhimento, da escuta humanizada e livre de qualquer julgamento. Nossas intervenções, então, elas são pautadas na melhora dessa mulher, levamos sempre em consideração os fatores psicológicos. A gente sempre tenta intervir no sentido do o porquê a mulher quer cometer tal ato.
É basicamente isso. Não podemos jamais, em hipótese alguma, induzir nossas convicções políticas e ideológicas no exercício de nossa função, nem para incentivar, nem para reprimir. No caso, gente, a decisão sobre interrupção voluntária da gravidez pauta-se, então, no livre direito de escolha dessa mulher, auxilia ela, no caso, nos processos de autoconhecimento. Então, a gente não pode julgar e direcionar essa mulher para que ela faça ou deixe de fazer, mais ou menos é isso. A gente não pode julgar o ato, a gente deve acolher e entender. Então, acerca disso, diga somente se o acompanhamento psicológico será suficiente. O que acontece nesse caso? A mulher tem o amparo necessário? O Sistema Único de Saúde oferece esse amparo? Bom, eu estou falando muito na terceira pessoa, né, nós, mas é isso que acredito que a maioria dos psicólogos pensa, que a gente segue muito o Conselho Federal de Psicologia. Então, nós acreditamos que com a descriminalização do aborto, a saúde pública poderá oferecer a devida assistência médica e psicológica através do Sistema Único de Saúde, e possivelmente diminuir os números de aborto realizados por meio de programas e ações. Então, para nós é muito importante que aconteça essa descriminalização e legalização do aborto, porque nós acreditamos que a partir daí vai ter o amparo de uma equipe multidisciplinar, né, pelo SUS, e que talvez até essa mulher possa, tendo esse amparo tanto de um psicólogo, como de um médico, como de um enfermeiro, de uma equipe, até em algum momento permanecer, no caso, querer essa gravidez até o final, no caso, gestar realmente essa criança. É o que nós acreditamos. Outra perguntinha, quais os efeitos psicológicos do aborto na mulher? Aí vai depender, né, se a gravidez foi desejada ou não. Quando a gravidez é muito desejada, com certeza essa mulher, ela cria traumas, ela pode entrar em depressão, ela pode ter a síndrome do pós-parto, que a gente fala, muita tristeza, incapacidade, ela se sente incapaz, indiferente, insegura, então são N fatores psicológicos que essa mulher pode ter, né? Já quando a gravidez não é desejada, o que pode acontecer nesse processo do aborto, né? A mulher pode acontecer também tudo isso que eu falei, mas também há estudos que dizem que isso traz, em algum momento, até tranquilidade para essa mulher. Porque se é algo que ela não quer, ela se sente mais tranquila, né? Mas lembrando, gente, algo que eu esqueci de pontuar no início, que quando se fala em descriminalização do aborto, que o Conselho Federal de Psicologia, que é um órgão que é humano, e nós, psicólogos, fazendo parte dele, é importante ressaltar que essa descriminalização do aborto e legalidade aconteceria até a 12ª semana de gestação, tá? E quais os efeitos sociais do aborto na mulher? Então, gente, os efeitos sociais até acho que são maiores do que os psicológicos, em alguns momentos. É frequentemente colocado como se a decisão pela sociedade, né, de interromper a gravidez fosse fácil e a mulher, mais ou menos, fosse indiferente a esse ato. E não, gente, não é fácil. Eu acredito que não seja nada fácil para uma mulher decidir não ter esse filho, né? Então, aí, por trás disso, vem toda uma história, toda uma cultura. A gente tem que procurar olhar dessa forma mais holística para a mulher, né? Da onde que ela veio, o que está acontecendo, por que ela não teve acesso, talvez, a uma camisinha, ou um DIU, ou por que ela não quer gestar essa criança. A gente tem que procurar entender, ao invés de julgar. Esse é o nosso questionamento enquanto profissional da psicologia. Então, fiz algumas questões, por isso que às vezes eu estou olhando aqui para baixo, tá, gente? Que eu não trouxe para projetar ali. Então, parece que muitas vezes se coloca o aborto como uma decisão egoísta da mulher. Porém, o que a maioria não procura saber são os motivos, né, que levam a mulher em pensar em tal ato.
a mulher aparece como uma criminosa que isoladamente decidiu cometer um delito. Próxima pergunta. Existe preconceito para com a mulher que deseja abortar? Com certeza, né, gente? Existe muito preconceito. Tem as questões culturais, as questões familiares, as questões religiosas. Eu quero dizer para vocês assim, que eu não sou uma defensora ativa do aborto, porque quando se fala em aborto e descriminalizar o aborto, parece que a gente, enquanto psicólogos e o Conselho Federal de Psicologia, parece que o entendimento da sociedade é que a gente está levantando uma bandeira como se fosse assim, aborto já, viva o aborto, mas não é nada disso, porque aborto é um assunto muito sério. Mas eu procuro, como eu estava dizendo, eu não sou uma defensora ativa do aborto, mas sim eu sou uma defensora ativa da mulher e dos direitos dessa mulher. Então, eu procuro entender sempre os motivos, a situação e todo o processo que fez tal mulher chegar a essa conclusão. Pratico tudo isso sempre com ética, empatia e humanização. Agora, eu gostaria de ler aqui para vocês, ler mesmo, algo que eu acho bem importante. A descriminalização do aborto converte-se em uma forma de garantir direitos básicos às mulheres que querem ou necessitam interromper a gravidez, como liberdade de escolha e autonomia sobre seus corpos e vidas, e acesso aos serviços públicos de saúde, o que minimiza os riscos de complicação e de morte dessas mulheres. A lei que criminaliza o aborto não o impede, ou sequer reduz sua incidência, e não dá conta da complexidade do tema em questão. Então, gente, a gente acredita, enquanto profissional da psicologia, né, falando mais uma vez, que se houver essa descriminalização, a diminuição, vai ocorrer uma diminuição gradativa dos abortos, porque essas mulheres vão estar amparadas, né, pelo Sistema Único de Saúde e por uma equipe multidisciplinar. Essa é a ideia, né, que muitos não entendem. Então, quando me pergunto se sou a favor ou contra o aborto, isso até em sala de aula, né, que eu também sou orientadora dos alunos do Jovem Aprendiz no CIE, e em algumas turmas a gente já fez, eu não sei se na turma do Antônio, que está aqui, né, mas a gente já fez um debate sobre o aborto, né, e a pergunta que sempre entra em questão é se a gente, enquanto profissional da psicologia, é a favor ou contra, né, e eu sempre gosto de inverter essa pergunta, e devolver para a pessoa que me pergunta isso, se ela concorda que mulheres que fazem um aborto, quaisquer que sejam os motivos particulares, porque isso está muito da subjetividade e da individualidade dessas mulheres, né? Se elas merecem ser mortas, presas ou chamadas de assassinas, né? Então, descriminalizar o aborto não é incentivá-lo, assim como a lei proibitiva, né, não o impede da sua realização. A permissão, ela não obriga as mulheres a abortarem. Ao contrário, pode até mesmo dar suporte psicológico e material a essa gestante, que passa a contar com uma estrutura para levar sua gravidez adiante. Então, não se trata de uma imposição, mas de reconstituição no lugar de sujeito das mulheres, na perspectiva que seus direitos sexuais e reprodutivos e de promoção de sua saúde, no caso da autonomia do direito sobre seus corpos e seus destinos. Então, né, gente, como o Antônio falou e apresentou ali algumas das minhas qualificações, então aqui no consultório, então eu sou psicóloga clínica, atendo diversas demandas, mas acima de tudo isso eu tenho então uma especialização em psicologia perinatal e da parentalidade, onde eu atuo de forma direta com essas gestantes. Então, por isso que eu falo da importância que é eles terem acesso ao serviço público, com psicólogos capacitados para atender essa demanda de mulheres que não querem, ou não querem permanecer grávidas, não querem dar continuidade a essa gestação. Eu já atendi e atendo ainda, que estou atendendo um caso, dessa demanda, a mulher não quer estar grávida, mas ela já está de 6 meses.
Então, nesse caso, a gente sempre tenta direcionar, tentar acolher, não julgar, e para incentivá-la realmente durante esse processo da gravidez. Então, e como eu também já trabalhei no hospital, né? Até a Lu, que está presente aqui na sala, a gente foi colega de trabalho, mas na enfermagem, não na psicologia, e trabalhávamos juntas na maternidade, então lá a gente via de tudo, né? Víamos mães que abortaram, mães que deixaram seus filhos para adoção, mães que entravam lá para deixar seus filhos para adoção e que desistiam porque tinham aquele contato com a criança. Então, são eles os fatores. O fato é a gente não julgar, tentar entender e que elas tenham acesso aos meios de saúde, que eles existam, que existam políticas voltadas para essas mulheres, tá? Acho que era isso, gente. Não sei quantos minutos deu, mas eu gostaria de mostrar para vocês, porque eu não trouxe para projetar, que eu não sou muito boa com esse negócio de limite, não. Eu gostaria de mostrar um livro aqui para vocês, que eu acho bem importante que todo mundo, todos vocês que estão nessa sala, porque eu sei que aí tem professores, tem os alunos, é um livro bem bacana, que ele vai falar, que é da Sue Gerhardt. Vocês estão vendo? Consegue visualizar ali? Depois eu até posso estar passando ali para vocês no chat. Esse livro, ele é uma leitura obrigatória para pais, professores e responsáveis por políticas públicas. E esse livro, ele fala por que o amor é importante, como o afeto molda o cérebro do bebê. Por isso que é importante, quando uma mulher engravida, ela querer gestar, ela querer essa gravidez, né? Porque talvez até a Gláucia saiba mais do que eu, né, Gláucia? Que a partir do momento da concepção dessa criança, essa criança precisa ser desejada. Isso faz importante no período da concepção do cérebro, né, Gláucia? A Gláucia está ali concordando, né, gente? Então é que eu estou falando certo, né? Então eu gosto muito dessa parte de neurociência, estudo bastante essa área, né? Mas então é importante querer, e uma gravidez não desejada vai afetar essa criança durante o processo de gestação dessa mulher e depois que essa criança ver. Isso é nítido. Crianças muito chorosas, ou crianças rebeldes já, né, entre aspas, rebeldes, né, a gente nem pode estar usando essa terminologia, desculpa, já com 1, 2 anos de idade, né, então alguma coisa aconteceu nesse processo de concepção dessa criança. Então é para isso que a gente tem que ficar atento, tá? Tem que querer.